Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Na cena de abertura, um jovem aprendeu da pior forma que o ser humano só dá valor pra alguma coisa quando você a perde. A segunda coisa que ele aprendeu é que perder é muito fácil. Essa segunda descoberta perturba o garoto desde sempre, porque sua cabeça vive martelando que ele vai perder todos que ama, ou aqueles com quem ele se conecta. Pensando nisso, diante do túmulo dos seus familiares após um grave acidente de carro, o rapaz chora enquanto é consolado por uma amiga que afirma que tá do lado dele. Esse garoto se chama Asano Taio, que apesar da dor sem igual dessa perda, parece que tem muitos amigos para acalmar esse sofrimento, e eles se esforçam para chamar o garoto para várias atividades como futebol ou karaokê. Apesar disso, o Asano recusa todas as propostas que recebe para dar um rolê, e o pessoal continua sem conseguir conhecer esse rapaz que tá há um mês nessa classe, mas entra em colapso só de ter que responder os outros. Porém, não é que Asano não queira criar amizade com esses caras, mas algo impede que ele dê o próximo passo. Nesse instante, sua amiga Mutsumi questiona se o Taio rejeitou de novo aquele pessoal e dá uma bronca nele por continuar fugindo. Ele perde a paciência com isso e pede pra ficar em paz. Porém, Mutsumi tinha feito o almoço do garoto porque ele só vive trabalhando e não vem se alimentando direito. Então no final ela tava obrigando ele a comer todas as cenouras dessa vez. Bisbilho tá na cena. Os garotos rejeitados se perguntam por que o maior ídolo dessa escola, Yozakura, faria papel de bobo assim, mesmo que os dois sejam amigos de infância. Enquanto isso, Mutsumi se mostra preocupada porque Taio só vive sozinho o tempo inteiro e ela teme que ele passe o resto da sua vida assim. Por outro lado, o garoto contesta o fato de que ela rejeitou recentemente o Tanaka, um terceirão bonito, inteligente e capitão do time de futebol. Ela se gaba de leve por ter dado um fora num cara desses, mas logo pede pro amigo seguir em frente e arranjar novas amizades, porque com certeza seus pais ficariam felizes com isso. Dito isso, Mutsumi ia dar a comida na boca do amigo, porém um homem se mete na frente e abocanha o garfo. A garota reclama que o Sr. Hirokawa tinha prometido parar de filar a comida alheia, mas ele responde que não pode controlar os impulsos do seu corpo diante de uma comida tão deliciosa. Então ela pergunta se ele não deveria estar em uma viagem de negócios no exterior. Porém, Hirokawa sentiu tanta falta do almoço da Mutsumi que resolveu voltar mais cedo só pra matar a vontade. Ainda por cima, ele ficou muito tempo longe dessa bela mecha branca da garota e pede pra esfregar seu rosto nela. Porém, ela avisa com um sorriso que vai denunciar o homem se ele se atrever a fazer isso. Por fim, Hanakawa convida Asano para ir pro escritório dele depois da aula, e o garoto fica preocupado de ter feito alguma coisa de errado, mas Hanakawa vai embora de um jeito esquisito sem revelar nada. Depois da aula, os rapazes fazem questão de se despedir do Asano, e ele caminha pelos corredores do colégio enquanto lembranças do acidente invadem sua mente, lembrando constantemente o garoto que sua capacidade de se conectar com os outros foi enterrada junto dos seus pais. Ao chegar na sala do vice-diretor, Asano é recebido com chá e o Sr. Hanakawa senta estranhamente perto dele, antes de mostrar sua coleção de fotos secretas da Mutsumi. Por dentro, Asano chama o vice-diretor de pervertido, e lembra o quanto esse cara sempre viu a Mutsumi como uma de suas favoritas. Por isso, ele considera denunciar o cara, principalmente porque ele tem uma foto de quando a garota tinha só 3 anos. Hanakawa revela que sempre se rendeu à beleza da Mutsumi, e não conseguia ficar afastado dela. Inclusive, quando aquele tal de Tanaka começou a encher o saco, ele pediu gentilmente que parasse de ficar atrás dela, e no final o garoto acabou cedendo ao pedido. Analisando esse discurso passivo-agressivo nas entrelinhas, Asano nota que precisa fazer alguma coisa antes que esse maníaco faça alguma coisa com sua amiga. Porém, Hanakawa, com inveja dos almoços que o Asano ganha da garota, ameaça ele com uma lâmina. Durante muito tempo, o vice relevou o garoto por ser amigo de infância dela, mas agora ele não vê outra alternativa. Asano não conseguia se mover diante do medo, porém uma garota misteriosa invade a sala e aciona um estranho dispositivo que leva Asano embora dali. Algum tempo depois, o garoto acorda num lugar estranho onde Mutsumi estava do lado de um pessoal mais esquisito que ele já viu na vida. Um gigante de jaleco com um balde na cabeça assusta Asano, que tenta fugir, e uma garota avisa ao grandalhão Nanao que não é possível ele se esconder atrás da Mutsumi. Logo a amiga de infância do Asano explica que esses são os irmãos dela, o que deixa o jovem em parafusos. A irmã mais velha se chama Futaba, o nome do irmão mais velho é Shinzo, a de cabelo roxo é a Shion.
O moleque fantasiado é o Kengo, o gigante é chamado de Nanao e o cão de guarda é o Goliath. Todos esses membros formam uma família de espiões e Mutsumi confessa que foi difícil manter isso em segredo durante esses 10 anos. Asano fica maluco com essa revelação e acha que todo mundo ali tá zoando com a cara dele. Portanto, ele pega uma pistola achando que é de brinquedo, mas dispara pro alto sem querer e percebe que o buraco é realmente mais embaixo do que ele pensava. Goliath explica que ser espião é um emprego comum, longe do que os filmes mostram, e Futaba reclama que teve um aumento de espiões funcionários públicos que cobram quase nada, então não tem como competir com isso, mesmo que Shion comente que eles estão avaliados em 4.8 de 5 na internet. Pelo menos, segundo Kengo, eles têm o irmão Kyoichiro para aumentar a popularidade deles, o espião masculino que as mulheres mais querem se tornar alvo de investigação. Mutsumi explica que ele tem alguns sérios desvios de caráter, mas que em questão de competência profissional, certamente é o melhor espião da família. Segundo Futaba, o Asano estava sendo alvo dele porque rumores de uma fanpage indicavam que alguém estava planejando matar a Mutsumi. Então Futaba acrescenta que certo dia, num incidente, Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal do Kyoichiro, e esse cabelo branco é um resquício do estresse daquele incidente. Desde então ele ficou obcecado pela irmã em níveis anormais, por causa do seu sentimento de culpa. Ele trocou de nome e escolheu um trabalho onde poderia vigiar ela de perto, manipulando todas as relações pessoais dela da forma que bem entende, se tornando uma espécie de monstro protetor. Como Asano é amigo de infância da Mutsumi, o Kyoichiro poupava o garoto, mas com essa denúncia, ele tem a justificativa perfeita para matar ele. Por falar nele, um alarme revela que o Kyoichiro tá dentro dessa casa, provavelmente para pegar o Asano. Porém, os irmãos pedem pro jovem ficar calmo, porque eles trancaram todas as portas que dão acesso a esse quarto e instalaram todas as armadilhas possíveis pro espião primogênito. Futaba quer dar uma surra no irmão mais velho, porém Shion lembra a ela que mesmo em 5 contra 1, o aproveitamento nos confrontos diretos contra ele é só de 30%, além de ter 45% de chance de alguém ir parar no hospital e 25% de chance da casa pegar fogo. Sendo assim, Futaba se aproxima do Asano e revela que a única chance dele sobreviver é se casando com a Mutsumi, porque isso vai transformar ele num membro da família Yozakura, e uma das regras da família é não matar seus membros. Para se casar com Yozakura, Mutsumi precisa dividir seu anel de cerejeira duplo com o Asano, tornando oficial a união entre os dois. Segundo Futaba, nem um sequelado como Kyoichiro seria capaz de quebrar uma regra tão inabalável, e de quebra talvez esse casamento acabe com esse fetiche bizarro dele pela irmã. Entretanto, diante da associação que Asano fez do casamento com a construção de uma família, seu trauma veio à tona mais uma vez, mas é a própria Mutsumi que recusa se casar com o garoto, porque ela sabe que o Taiyo tá passando por um doloroso processo de luto, e que não é o momento ideal para ele pensar em formar uma nova família, porque seria cruel não respeitar essa fase tão difícil de superação do amigo. Diante disso, Futaba pede perdão pela proposta, e Asano se sente estranhamente conflitante, enquanto Shio chama seus irmãos para ensinarem uma lição pro Kyoichiro, porém o próprio aparece do nada onde eles estão e lamenta não ter sido incluído nessa brincadeira. Ele avisa pro Shinzo que daria muito trabalho evitar todas as armadilhas que ele montou, por isso resolveu destruir todas. Futaba se impõe e manda o irmão mais velho deixar a Mutsumi e o Asano em paz, porém ele alega que não existe garantia de que esse rapaz seja inofensivo, por isso insiste em fazer uma investigação mais profunda. Diante disso, Futaba investiga mais profundamente a capacidade do Kyoichiro de resistir à dor e anuncia mais uma briga entre irmãos. Então, Shinzo imobiliza um homem com suas garras metálicas e Nanao dá um pesado soco na cara dele, porém ele tinha montado uma armadilha onde os dois caíram ao mesmo tempo, o que tirou Shinzo e Nanao da luta. Depois, Kyoichiro exige que o treinamento acabe e eles entreguem o Asano, senão ele vai destruir essa casa em pedaços. Para provar que ele tá falando sério, o espião mostra sua arma secreta, a aranha de aço. Então Futaba planeja ganhar tempo com seus irmãos enquanto Mutsumi pega o Asano e some com ele. A irmã mais velha tenta atrasar o oponente, porém em pouco tempo ele consegue subjugar a garota, prendendo ela no teto e impedindo que ela forçasse sua saída. Caso contrário, poderia fatiar o próprio corpo. Logo Kengo leva o Asano e a Mutsumi para fora, e Shion fica encarregada do irmão. Ele diz que esse não é o teste adequado pro nível dela, mas Shion não tá no clima pra brincadeira e manda o pervertido calar a boca, enquanto lança vários drones na sala com seu controle remoto que fuzilam o espião incessantemente. Enquanto isso, do lado de fora, Asano é colocado no esconderijo para ser mantido em segurança, e antes de trancar o garoto lá dentro, Mutsumi diz mais uma vez que vai estar do lado dele, fazendo uma referência ao dia do funeral. Pouco tempo depois, Kyoichiro já tinha se livrado da Shion e seus drones, e agora quer que a Mutsumi fique do lado dele para não sujar ela com o sangue do seu alvo. Lentamente, a garota se aproxima do irmão, mas assim que ela tenta lutar contra ele, Kyoichiro
Kyoichiro imobiliza a garota junto do Goliath, já sabendo que era o Kengo disfarçado. Portanto, da mesma forma ele sabia que aquele Asano não era o verdadeiro, por isso ele continua perguntando onde enfiaram seu alvo. No entanto, dessa vez é a Mutsumi que se impõe e manda seu irmão ficar longe do Taiyo, porque ele jamais seria capaz de encostar um dedo nela, e lembra o que aconteceu com a família dele, por isso não quer que seu amigo sofra ainda mais. Diante disso, Kyoichiro promete não ir mais atrás do Asano, porém diz que também não vai mais deixar sua irmã sair de casa, porque lá fora tem muita gente indesejável, e ele não quer falhar como o irmão mais velho. Conforme ele se aproxima de braços abertos e afirmava que ia proibir ela de fazer várias coisas, a garota mantém a faca na mão, porém sem conseguir reagir, e por isso ela pede perdão ao Taiyo. Entretanto, é o próprio Taiyo Asano que dá as caras e manda o Kyoichiro largar sua amiga. Ele reflete que o Kyoichiro tem o mesmo medo dele de perder quem ama, porém esse canalha passa de todos os limites. Sendo assim, Asano pede pra Mutsumi usar aquela estratégia da Futaba que manteria os dois a salvo, então ela joga metade do anel cerejeira pra ele, porém Kyoichiro impede que ele pegue com sua aranha de aço. Mesmo assim, Asano força o arame pra alcançar o anel, enquanto agradece por dentro sua amiga que sempre protegeu ele nos momentos mais difíceis. De agora em diante, Asano promete que é ele quem vai proteger ela, e corta os arames na base da força. Assim, ele finalmente coloca o anel e confirma sua união com a garota, que cai nos seus braços logo em seguida, enquanto seus mais novos irmãos celebram o acontecimento ao chegarem no local. No fim do dia, Taiyo observava seu belo anel já deitado na sua cama. Um pouco antes, ele se despedia da Mutsumi e perguntava se Kyoichiro ia ficar bem, porque aparentemente o cara ficou meio perturbado com o casamento repentino da irmã. Porém, Futaba deixa claro que vai fazer ele engolir a realidade, nem que seja na base do morro. Por fim, Mutsumi agradeceu o garoto pela ajuda. 7h30 da manhã do dia seguinte, Taiyo é acordado pelo despertador na presença do Kyoichiro armado de uma faca. Quando o espião erra a primeira facada, ele tem que admitir que os reflexos do jovem estão em dia. Taiyo pergunta o que esse cara tá fazendo ali, e ele responde que esse é o tradicional bom dia da família Yozakura. Além do mais, se quer bancar o espião, o garoto tem que dormir com o olho aberto para evitar virar picadinho. Em seguida, Kyoichiro apresenta o treinamento matinal da família, ao imobilizar o pobre garoto com seus arames. No andar de baixo, Mutsumi cozinhava alegremente, até que escuta os gritos do seu mais novo esposo. Então vai ver o que tá rolando com a marmita dele na mão, até que vê o moleque sendo feito de gato e sapato pelo irmão mais velho. Segundo o irmão, esse é o primeiro treino de alongamento do Taiyo, e vendo a marmita na mão da garota, ainda acha que ela fez pra ele. Com isso, a garota manifesta toda a sua raiva, então o Kyoichiro decide deixar o resto do treino pra depois. De repente, ele olha pro relógio e nota que precisa sair dali o quanto antes, e ao carregar os dois com ele, a casa explode por completo. Kyoichiro promete contar tudo em detalhes mais tarde, além de deixar a rixa com o Taiyo pra depois também, porque primeiro ele precisa explicar a missão principal da família Yozakura, que é proteger a Mutsumi. Logo depois ele chama o casal para ir embora, e Mutsumi levanta o confuso garoto. Dentro de uma limusine, Kyoichiro recebe um importante aviso do Shinzo, sobre um fragmento que ele pensa ser de uma bomba relógio na cozinha, e que o alvo era Mutsumi. Segundo Kyoichiro, as notícias voam nesse ramo, e o casamento dela com Taiyo não é uma exceção, como mostram as inúmeras felicitações no celular do espião. Taiyo pergunta por que a Mutsumi é tão perseguida, então Kyoichiro explica que ela é a 10ª cabeça da família. Os Yozakura têm seus lastros desde a época dos ninjas e o período Edo, sempre produzindo descendentes com habilidades extraordinárias, mas sempre entre os membros especiais nascia uma pessoa comum, sem poderes, e essa pessoa ficava conhecida como a cabeça. E por mais que a cabeça não tenha nenhum talento excepcional como os outros membros, a prole dela sempre carrega consigo os genes que manifestam esse dom da família. Portanto, os membros dotados de poder sempre se encarregam de proteger a cabeça para manter sua linhagem viva. No caso da família Yozakura, essa pessoa é Mutsumi, mas essa geração atual dos Yozakura não ligam para a linhagem familiar, portanto eles querem que a Mutsumi tenha uma vida normal segundo seus próprios termos. Porém, a garota afirma que seus familiares têm se sacrificado para manter as coisas funcionando, então ela se sente responsável por cumprir sua função como a cabeça. Com as belas palavras de determinação, Kyoichiro questiona se existe uma garota mais perfeita que essa, sua irmã, e pergunta o que ela tá fazendo com esse palhaço do Taiyo. Enfim, depois de explicar a situação única da garota, Kyoichiro revela que ela tá fazendo sua estreia no submundo como a líder dos Yozakura, recolhendo dados e informações acerca da sociedade comum. No entanto, ao tirar os pés da segurança dos irmãos, Mutsumi fica exposta a toda sorte de criminosos que têm rixas com a família, ou que pretendem sequestrar a cabeça. Falando nisso, 2 carros com homens altamente armados se aproximam da limusine e abrem fogo contra os protagonistas, deixando o Taiyo à beira de um infarto. Kyoichiro tenta tranquilizar ele dizendo que o carro é a prova de balas, e com um estalar de dedos, ele aciona um comando que acelera o carro a 180 km/h,
hora para despistar os inimigos. Nessa hora, um dos criminosos saca uma arma para quebrar a proteção do alvo, porém Kyoichiro insiste pro motorista não dirigir feito um sequelado, senão vai acabar derramando o chá dele. Taio questiona que é um abençoado que tá no comando desse volante, e Mutsumi elogia a destreza inigualável do cão Goliath. Os criminosos disparam um míssil na limusine e o cachorro desvia com sucesso, mas Kyoichiro não vai perdoar os homens por terem estragado seu intervalo do chá, portanto aparece pessoalmente em cima do carro. Os homens disparam contra ele, porém sua aranha de aço garante que nenhum projétil atinja seu corpo. Os inimigos apelam para mais um míssil, entretanto os arames fazem picadinho do explosivo no meio do caminho. Em seguida, Kyoichiro corta os dois carros inimigos e explode com os soldados dentro. Quando volta para a limusine, ele usa esse caso de exemplo para ilustrar como é a vida de um Yozakura, passando seus dias sob constante perigo com o objetivo de proteger Mutsumi, a cabeça. Agora que Taio faz parte da família, Kyoichiro estabelece que a primeira missão do rapaz é proteger sua noiva até o final desse dia. Então os dois finalmente chegam ao colégio, e Taio entra na sala inspecionando cada centímetro do recinto em busca de ameaças à integridade da sua amada. Mais uma vez, os garotos da sala se aproximam dele para perguntarem como andam as coisas, mas o moleque tá chapado de espionagem e não dá pinta que vai manter contato humano com qualquer um hoje. Antes do casal chegar na escola, Kyoichiro passava uma arma pro rapaz e dizia que mesmo se Taio mandar alguém pra vala, eles vão varrer pra baixo do tapete, então ele pode se sentir livre para atirar caso for preciso. Em seguida, Kyoichiro pede pro Taio proteger a Mutsumi de um conhecido bombardeiro que se chama Tamaya. Taio questiona se foi o cara que colocou a bomba na casa deles, e Kyoichiro acha que sim, porque aquela bomba era de primeira linha, e quando ele contratou esse bombardeiro para sabotar um grupo rival, ele só andava com as melhores bombas que ele mesmo construía. Taio acha estranho o espião conhecer esse tal de Tamaya, porém ele explica que nesse ramo o que tem de mais comum é gente mudando de lado dependendo da vantagem que vai ter, portanto a única pessoa em que você deve confiar é em si mesmo, e às vezes nem isso. Então, ele conta que o Tamaya só tem uma pequena falha: ele é viciado em redes sociais, e ao invés de só ficar postando poesias sem sentido, ele publica informações sobre a natureza do seu trabalho, além de explanar seu alvo, e até agora ele tem se dado bem com isso. Taio questiona se essa não é uma falha um pouco mais grave do que pequena, e o espião adoraria conversar sobre, porém ele tem vários reféns para salvar hoje, portanto ele ensina de uma vez por todas a tática do bombardeiro. Depois de brincar com o alvo com bombas pequenas, ele liquida a fatura com os explosivos especiais que tanto ama. Recentemente, Tamaya anunciou a existência de 3 bombas, sendo uma que demoliu a casa dos Yozakura, portanto faltam 2, e Kyoichiro não se importa se o Taio vai chegar em casa sem as 2 pernas ou que nem uma sopa de carne. Tudo o que ele quer saber é se sua querida irmã vai sair disso sem nenhum arranhão. Desde então, o novato tá dando sangue na missão que foi atribuída a ele, e após sua intensa averiguação inicial, Taio não encontra rastros de bomba na sala de aula. Ainda assim, pode ser que o bombardeiro esteja infiltrado na escola, por isso não há tempo para piscar por enquanto. De repente, Tamaya aposta que a segunda bomba foi montada, e Taio entra em desespero. Após levar uma bolada na cabeça, ele vê um vulto passando perto da enfermaria do colégio, e se apressa para investigar a situação. Ao chegar na porta, a enfermeira pergunta se o garoto se machucou, fazendo ele ter que recuar, mas a mulher estranhamente dá um sorriso maldoso. Taio volta pro corredor sem saber o que fazer, até que repara que a enfermaria tá fechada hoje. Enquanto isso, Mutsumi almoça com suas amigas e elas conversam sobre coisas banais. Por exemplo, um boato de que uma nave espacial foi vista voando por cima da escola. Sentado perto das garotas, Taio lê na rede social do Tamaya que ele armou a terceira e última bomba. Durante seu dia observando atentamente a cabeça dos Yozakura, ele notou que ela não come a comida que ganha de alguém logo de cara, e também ela nunca fica sozinha. E é dessa forma que Mutsumi luta diariamente por sua sobrevivência. No meio da reflexão, os rapazes voltam a abordar o Taio e oferecem um chocolate como pedido de desculpas pela bolada de mais cedo, e o garoto engole o doce sem pensar 2 vezes, deixando os rapazes assustados. Taio pergunta o motivo do espanto, e eles explicam que estavam acostumados a serem desprezados por ele só de chegar perto, o que não aconteceu dessa vez. Subitamente, o espião novato tem um treco, mas como tá em missão, ele afirma que pro bem da sua esposa não vai ter um piripaque. No entanto, é a própria Mutsumi que tá cuidando dele assim que ele acorda numa sala com sofá, já que a enfermaria tá fechada. Por isso, o garoto pergunta se realmente é o cara certo pra garota, porque eles são amigos de infância, mas aparentemente Taio não sabia nada sobre ela, sobre sua família de espiões, todo esse papo de cabeça e viver constantemente em perigo. Ainda assim, mesmo carregando esse peso nos ombros, ela sempre esteve ao lado do Taio nos momentos difíceis, ao contrário dele, que até no pedido do casamento só tava pensando na sua própria vontade de proteger a Mutsumi, sem consultar os sentimentos dela. Porém, Mutsumi dá um burro na testa do garoto pra ele largar de choro, porque no íntimo dela, ela sempre quis ele como seu marido. Aliviado com a afirmação da noiva, o garoto olha pra Mutsumi e acaba vendo uma bomba presa no teto prestes a explodir. Depois do estouro, os garotos da sala acham que esse barulho foi o clube de ciência fazendo pataquada, mas na verdade era o Kengo que tinha
plantada a bomba depois de se disfarçar de enfermeira. Nanau questiona se foi uma boa ideia explodir uma bomba em cima da caçula, e Kenga admite que é um pouco arriscado, até que Shion liga e manda o garoto voltar para casa imediatamente. Enquanto isso, Taio tira de cima deles o sofá que usou para proteger os dois, e logo se questiona como Tamaya sabia que eles estariam nessa sala, já que acabaram de chegar. Portanto, ele repassa os fatos de antes sobre a enfermaria fechada que deixou só essa sala de opção para ele deitar. Então ele nota uma bomba presa na sua cintura e percebe que na verdade o bombardeiro fez de tudo para manter Taio perto da Mutsumi, porque ele mesmo seria a bomba relógio. Como a contagem regressiva estava chegando no fim e a porta estava travada, Taio pula pela janela para poupar sua noiva, mas Kyoichiro tinha terminado seu trabalho mais cedo e teve tempo de voltar para resolver a treta. Reconhecendo a bomba fagulha do Tamaya, o espião reconhece que ela é pequena e causa um estrago grande, porém contém duas falhas. Como ela recarrega usando o calor corporal do alvo, ela leva tempo para ativar. A outra falha é que ela pode ser desarmada com um simples arame dado seu design simples. De toda forma, ele considera que Taio completou sua missão, portanto recompensa o garoto, aceitando ele em definitivo na família. E mesmo que ele queira matar cruelmente o Taio, Kyoichiro se sacrificaria para não deixar que ele morra. Sendo assim, Taio deve trabalhar intensamente com o objetivo de sempre manter Mutsumi Yozakura viva. Depois de puxar o novato de volta, Kyoichiro revela que precisa devolver a bola pro dono, e logo entram na sala o Kengo, o Nanau e por último o Shinzo. Como hoje era a primeira missão do Taio, eles acharam que poderia ser divertido participar, então Shinzo joga no chão o bombardeiro Tamaya. Kyoichiro joga ele pra longe com seus arames e uma bomba relógio prestes a explodir, fazendo um espetáculo a céu aberto depois que a contagem chegou no zero. Checando seu celular, Taio nota que um bombardeiro postou na internet que tá prestes a morrer agora, então Mutsumi curte a publicação e os dois caem na risada. No dia seguinte, no mundo devastado pelo caos, Taio se vê impotente diante da garota que ele jurou proteger, com ela sendo subjugada por um homem que diz o quão patético o garoto é, por nem conseguir proteger uma mulher sequer. Mutsumi, por sua vez, parece que tá sendo sufocado com um aperto brutal do braço do homem. Nessa hora, Taio acorda e estica a mão para resgatar a garota, porém não tinha nada na sua frente. Logo se recordando das loucuras vividas recentemente na companhia do Kyoichiro, ele se distrai e pisa no rabo do Goliath, que busca sua vingança no mesmo instante, fazendo os gritos de sofrimento do pobre rapaz ressoarem por toda a casa. Após fazer um curativo nele, Mutsumi pede desculpas, porque foi ela que pediu pro Goliath ficar de guarda no quarto do Taio para impedir que o Kyoichiro atacasse ele de novo enquanto dormia. Por falar no cachorro, Mutsumi pega a fera e faz carinho nela tranquilamente, porém Taio adverte que ela não deveria fazer isso. Porém ela explica que o Goliath nunca atacaria a chefe da família, enquanto o cão mostra que não dá o mesmo tratamento pro recém-chegado. Algum tempo depois, o novato recorre à irmã mais velha da família, Futaba, para que ela treine ele para ser mais forte para proteger a Mutsumi. Futaba concorda que o recém-chegado precisa evoluir, porém ela ressalta que isso deve ser feito aos poucos, respeitando o período de adaptação que o garoto precisa passar diante dessa nova vida. Fora isso, ela acha inocência ele pensar que passaria de um teste tão difícil apenas com a força desse sentimento. Ainda assim, Taio continua preocupado com seu rendimento a partir de agora, porque os perigos já estão batendo na porta, e esses dias ele quase perdeu a vida junto da Mutsumi por um tris. De saco cheio com a insistência do moleque, Futaba gira ele no ar enquanto explica que apesar de parecer fraca, ela começou a treinar Aikido e Jiu-Jitsu aos 3 anos, e foi mandada para sua primeira missão aos 6. Portanto, se ela precisou passar por todo esse processo sendo uma Yozakura, imagine só um humano comum, como Taio. De toda forma, Futaba não quer que o pivete perca esse instinto de proteção a Mutsumi, portanto ela oferece o treinamento, desde que ele aceite morar nessa mansão durante um mês, e caso sobreviva, será finalmente treinado. Taio não entende porque isso seria difícil, até cair em uma armadilha e quase virar espetinho num chão de estacas metálicas. Diante desse exemplo prático, Futaba explica que a mansão é equipada com várias armadilhas desse tipo, e caso Taia não consiga lidar com esses requisitos básicos para sobrevivência, é melhor se inscrever no aplicativo do Uber para motoristas, isso se ainda estiver vivo. No dia seguinte, o pássaro cuco grita sem parar no quarto do rapaz às 7 da manhã, e logo em seguida explode. Taio consegue escapar da morte por milagre, até que um lança-chamas surge do teto e coloca um garoto para correr de novo. E depois de lutar intensamente por sua vida, Taio chega na mesa de café mais frito que os ovos da mesa. Mutsumi cuida de novo do seu noivo e lamenta ter colocado ele no meio disso tudo, enquanto Futaba comenta que é bom já acordar no pique para encarar o dia. Kengo pergunta se é para se arrumar pro funeral, e Mutsumi quase faz o enterro ser o dele. Em seguida, Taio pergunta como Mutsumi pode viver num lugar desses, então ela explica que as armadilhas não são ativadas contra ela, e Shoi acrescenta que o garoto pode escolher não ser atingido também, caso a casa aceite ele como residente oficial e membro da família Yozakura. Segundo Shoi, no dialeto da jogatina, isso seria equivalente a passar todas as fases do game, zerar o jogo e desbloquear o modo Deus. Nesse instante,
instante, Taio sente seu estômago embrulhando, e Futaba manda ele ficar alerta o tempo inteiro, porque o rango também faz parte do treinamento. Para gerar anticorpos, todos os membros da família sem ser a cabeça têm que comer refeições com uma pequena dose de veneno, mas só o bastante para dar uma dor de barriga daquelas que sai um pouco de sangue. Ao assimilar essas palavras, Taio corre pro banheiro que tá trancado por trocentas senhas de autorização, até que Kyoichiro aparece passando pelo corredor, e o novato se liga quem fez essa palhaçada. Shion comenta que o código muda a cada minuto. Motsumi levanta para ajudar o rapaz, mas Futaba manda ela sentar de volta. No mesmo instante, Kyoichiro elogia o entretenimento gratuito logo pela manhã, ao passo que enche a bola da sua irmãzinha como sempre a troco de nada, e Futaba manda Shields trancar o banheiro. Sendo assim, cada dia doação no Taio virou um inferno completo, onde mesmo que todos os espiões da família facilmente se livrassem de cada armadilha montada, ele continuava sendo vítima até dos truques mais batidos. Em um dos treinamentos, cada membro tinha que pegar algo da geladeira sem encostar nos fios laser. E assim que Taio estraga tudo, metralhadoras surgem para dispararem na cozinha inteira. No treino de tirar o alvo, ele deveria acertar o controle remoto a vários metros de distância com uma pistola, mas o coice da arma fez parecer que o alvo era ele. Depois de mais um almoço envenenado, o novato corre pro banheiro, mas fica preso do lado de fora mais uma vez. Mais tarde, depois de ser ajudado, ele toma aquele banho e o chuveiro tava na temperatura escama de dragão. Na escola, os amigos perguntavam o que estava acontecendo com esse querido, porém ele insistia em dizer que não tinha nada de errado com ele, quando na verdade uma blusa de treinamento adicionava 30 quilos ao seu torso, quase fazendo sua mesa demolir de tanto peso. Os dias se passam e Taio tá cada vez mais exausto. Ao se aproximar da Motsumi, que ficou trabalhando até tarde, ele cobre ela para não passar frio. No meio da madrugada ele pratica seu disparo com pistola, mas ainda parece uma pessoa com miopia sem óculos. Durante a prática, Motsumi aparece e propõe uma pausa pro novato. Enquanto serve um chá pro Taio, ela questiona se por acaso o garoto não tá pegando muito pesado nos treinamentos, porque ela odiaria saber que essa obsessão é por conta dela. Taio tenta encontrar uma justificativa pro que ele tá fazendo, mas não encontra nenhuma. Motsumi reconhece o esforço do amigo, ainda mais porque ela sabe o quanto ele sempre foi dedicado desde mais novo. Em uma época da infância, os dois não eram nada além de vizinhos, mas o ponto de virada foi no final do ensino fundamental, quando o cabelo estranho da Motsumi, com sua mecha branca, atraía todo tipo de olhar e comentário. Algumas pessoas se incomodavam tanto que chegaram ao ponto de ameaçarem a garota por umas simples características, ou pior que isso. Um dia, um grupo de garotas tentou cortar a mecha da Motsumi, porém Taio chegou a tempo de impedir. Ao tirar a tesoura da mão da garota, ele cortava seu próprio cabelo feito um doido, enquanto Motsumi mandava ele parar, sem sucesso. As garotas fugiram dali ao ver a loucura do rapaz, que se justifica dizendo que estava só precisando de uma desculpa para cortar o cabelo, e parece que essa foi boa o bastante. Logo Taio se apresenta, por mais que a garota já soubesse o nome dele antes, então ele pede para ela contar para ele caso alguém queira machucar ela de novo, porque ele não vai deixar. Desde sempre Taio cuidou da amiga, e é por isso que hoje ela ama tanto ele, ao ponto de não querer que ele exagere demais com esses treinamentos. Observando a cena de fora, Shinzo e Shio se olham alegres. Ao amanhecer, a primeira coisa que Taio faz é calar o coco para ele não explodir. Ao descer as escadas, ele passa com cuidado pelos fios lasers do corredor e vai direto pro seu treino de pontaria no controle remoto. Shinzo se esconde dentro da sua lata para não morrer de graça, então Taio dá só um disparo. Feito isso, Shinzo fica feliz por agora o novato conseguir ligar a TV, mas como ele ainda não consegue trocar de canal, o espião ensina a postura correta para atirar, até que Shio entra na sala para entregar os registros de treino já analisados. Shio aproveita para perguntar para a garota por que o Shinzo vive ali dentro, então ela explica que o garoto é tímido e preguiçoso até o talo, por isso prefere ficar dentro dessa lata de lixo. Shinzo rebate que a irmã também só vive enfurnada no quarto, portanto ela senta na tampa da lata até o novato ir embora. Assim que ele se vai, o espião da lata de lixo comenta que ele tem talento, enquanto Shio reconhece que ele está avançando rapidamente, seja através do talento ou algo além disso. Nesse meio tempo, Kengo era punido por não ter lavado a louça ao ter que carregar uma pilha enorme de livros, enquanto Nanao e Taio se arrastavam pelo chão para não inalarem um gás venenoso no corredor. Kengo tenta escapar do castigo, mas Futaba bota o moleque no eixo de novo. Depois de 3 semanas da mansão Yozakura, o novato tá carregando 50 quilos a mais nas costas e atravessando as armadilhas de uma forma tão natural quanto a luz do dia. E é aproveitando essa luz do dia que ele degusta o café da manhã envenenado de sempre. Ainda assim, depois de beber leite e bater a dor de barriga, o pivete continua inútil para abrir a tranca da porta do banheiro. Motsumi se culpa por ter dado leite pro seu amigo, enquanto seus irmãos tentam distrair a caçula cabeça. Contudo, dessa vez parecia que o problema do Taio era além da barriga, então Futaba manda Kengo trazer remédio, ao passo que o rapaz vai fechando os olhos aos poucos. No consultório do Nanao, o exame indica febre por fadiga, então um tempo de repouso cairia bem. No entanto, Taio tenta convencer Futaba de que tá bem, que vai passar a última semana na mansão, porém a garota puxa a pele
do novato para revelar seu segredo. Durante todo esse tempo ele vinha escondendo seus hematomas, e essa irresponsabilidade quase causou sua morte. Por mais que Futaba reconheça que grandes ambições precedem grandes resultados, a análise de dados da Shion, junto do treinamento do Shinzo, as pílulas do Nanao para manter o moleque acordado mesmo exausto, e a pele falsa que o Kengo deu fez de todos eles cúmplices desse caso. Porém, Taiyo puxa a responsabilidade para si, alegando que todos tentaram convencer ele de parar, mas ele insistiu, porque precisava estar apto para proteger a Mutsumi o mais rápido possível. Dito isso, Futaba mete um tapa na testa do garoto, ensinando ele que para cuidar de alguém, antes você precisa aprender a cuidar de si próprio. Por isso, ela entrega um livro sobre quebra de código para o garoto estudar enquanto se recupera. Do lado de fora, a respeitada líder refletia sobre ter chamado Taiyo de inocente, porque agora ela acredita que a inocente ali é ela. Afinal, o que tá mantendo Taiyo empenhado não é o trabalho duro ou o talento, e sim seu amor por Mutsumi, esse que beira a insanidade. Por essa razão, Futaba considera que talvez o novato seja mais apto a proteger sua caçula do que ela imaginava. Dias depois, e após se recuperar, Taiyo finalmente arromba a fechadura, causando a festa da família, que arremessava um garoto pelo ar para celebrar sua mais incrível conquista. Feito isso, o anel do Taiyo reage às ondas magnéticas da casa, até que enfim ele é reconhecido como membro oficial da família Yozakura. Sendo assim, Futaba elogia o esforço do novato, e se compromete a treinar ele seguindo o método Yozakura. Por outro lado, Shinzo entrega para ele uma camisa de 100 quilos, enquanto Shio muda a dificuldade das armadilhas para muito difícil, e Mutsumi incentiva o jovem a dar seu melhor, esse jovem que entra em pânico diante das terríveis novidades. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!